Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ficará sozinho, mas, se morrer, produzirá muito fruto. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Olá! Este vídeo é sobre o Evangelho de João, que traz como um dos temas centrais a exigência do amor. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros. O mandamento é para amar o irmão, não amar a Deus. Isso eu acho muito fundamental, porque a vivência do amor, como sinal do discipulado de Jesus, é a principal herança que o Evangelho de João transmite à sua comunidade e que chega até os nossos dias. Esse Evangelho insiste na importância de viver uma forte experiência de amor em vista da continuidade do projeto de Deus manifestado em Jesus. Para entender esse projeto, é preciso ter algumas informações gerais sobre o texto. O Evangelho de João levou mais ou menos 60 anos para ser escrito. Provavelmente ele foi sendo elaborado em vários lugares, no norte da Galileia, na Síria e na Ásia Menor. A última redação do livro teria acontecido em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 95, com alguns acréscimos posteriores. É um escrito que deve ser lido como interpretação e vivência das comunidades, com o objetivo claro de aprofundar a fé em Jesus Cristo como divino e humano, o Verbo encarnado. O Evangelho de João é fruto de uma caminhada comunitária, representada no texto pela figura do discípulo amado, como poderemos ver em João capítulo 1, versículo 35 a 42 e em outros textos. Quem era o discípulo amado? Um discípulo anônimo, símbolo de todas as pessoas cristãs que viveram o amor mútuo e assumiram a prática da justiça. Essa prática radical do amor levou essa comunidade a ter muitos conflitos. O contexto em que o Evangelho é finalizado aparece no capítulo 16 do Evangelho de João. Ali a gente pode ler: vão excluir vocês das sinagogas e vai chegar a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Esse é o ambiente em que o Evangelho foi finalizado. Após a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, os judeus se reestruturaram a partir das sinagogas e da lei. E isso foi também um processo muito conflituoso, pois dentro da comunidade judaica, muitos judeus que seguiam a Jesus, eles passaram a relativizar a prática da lei e comiam com estrangeiros e com outras pessoas consideradas pecadoras e impuras. Nos anos 80, 90, esses seguidores de Jesus foram repreendidos e até açoitados. Muitos tiveram de mudar de sinagoga, né? Esse é o contexto que aparece nos sinóticos também, em Mateus 10, 15 e 23, por exemplo. Mas o conflito foi além da época dos sinóticos e, nos anos 95, as autoridades judaicas decidiram excluir das sinagogas quem afirmasse ser Jesus o Messias, né? Por exemplo, isso, o Evangelho de João mostra isso no capítulo 9, versículo 22, no capítulo 12, versículo 42 e também no 16, 2 que a gente leu. Tendo sido expulsos da sinagoga, esses discípulos perdem a cidadania judaica e a proteção da religião lícita que eles recebiam dentro do judaísmo e passam a ser perseguidos como pessoas hereges e sem Deus, tanto pelas autoridades judaicas como pelo imperador Domiciano. Esses dois grupos de perseguidores, no Evangelho de João, são chamados de o mundo, né, que milita contra o reino de Deus.
E é nesse contexto, então, nós devemos sempre lembrar que é nesse contexto que o Evangelho de João é finalizado. E esse é o único evangelho que foi terminado depois da expulsão das sinagogas. E além dos conflitos externos, também existiam os conflitos internos. Provavelmente a comunidade joanina originou-se de galileus e judeus, seguidores de João Batista. E ao longo da sua história, foi juntando outros grupos, como samaritanos e gregos, mulheres e homens chamados a viverem a nova aliança, baseada no amor e na justiça. Mas, às vezes, essa diversidade criava obstáculos e conflitos causados pela lei do puro e do impuro, classe social, etnia, sexo e idade. A presença forte de samaritanos, estrangeiros e a liderança das mulheres provocou não só a perseguição dos judeus fariseus, como também conflitos com outras comunidades cristãs e no interior da própria comunidade. Diante das perseguições e das crises internas e externas, a comunidade sentiu a necessidade de usar uma linguagem simbólica, mas que lhe era familiar, com imagens tiradas do cotidiano da tradição judaica e do momento presente. Por exemplo, muitas narrativas mostram Jesus usando a expressão "eu sou", um termo muito conhecido do povo judeu, pois é a forma como Javé é apresentado no Antigo Testamento. A comunidade acrescenta: "Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, verdadeira videira." Imagens simbólicas ligadas ao cotidiano da vida das pessoas que revelam o cuidado de Jesus com a vida de seus discípulos e discípulas. O Evangelho de João pode ser dividido de várias formas. Nós escolhemos a estrutura que divide o texto em duas grandes partes. A primeira apresenta os 7 sinais realizados por Jesus, do capítulo 2, versículo 1 até 11, versículo 54. A segunda parte é o grande sinal, a entrega de Jesus por amor, capítulo 13 até o capítulo 20, versículo 29. A primeira e a segunda partes podem ser divididas pelo tema da hora. A hora ainda não chegou, começa no 2:4, verso, segunda parte, a hora já chegou, 13:1. Entre essas duas partes, há um texto que marca a transição de uma para a outra, que é o capítulo 11, 55, até 12, versículo 50, no qual vemos que a hora de Jesus se aproxima. Eis um possível esquema da estrutura do Evangelho de João. Prólogo. No prólogo, encontramos um resumo de todos os temas que serão desenvolvidos ao longo do Evangelho. Depois temos uma sessão introdutória. Uma pequena introdução, na qual aparece João Batista, o seu testemunho a respeito de Jesus e os primeiros discípulos. Primeira parte. Na primeira parte, a hora de Jesus ainda não chegou. É o livro dos sinais. Nesta parte, o Evangelho apresenta 7 sinais, número que significa perfeição. Os sinais indicam a realização do tempo messiânico. Primeiro sinal, as bodas em Caná. Segundo sinal, a cura do filho de um funcionário real. Terceiro sinal, a cura de um paralítico. Quarto sinal, a multiplicação dos pães. O quinto sinal é Jesus que caminha sobre as águas. No sexto sinal, temos o episódio da cura de um cego de nascença. E, finalmente, o último sinal, o sétimo sinal,
a ressurreição de Lázaro. Em seguida, temos uma passagem, ou um momento de transição, a hora de Jesus está se aproximando. A segunda parte é conhecida como o livro da glorificação. É uma catequese para a comunidade e pode ser dividida em 3 unidades. Primeiro, o livro da comunidade. Em seguida, o relato da paixão e, finalmente, as cenas da ressurreição. Em seguida, o Evangelho apresenta uma primeira conclusão. Nesta primeira conclusão está escrito qual é o objetivo deste Evangelho. Este Evangelho foi escrito para que a comunidade acredite que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenha vida. Depois houve um acréscimo, um apêndice, que é o capítulo 21. Nesse capítulo nós temos uma nova manifestação de Jesus aos discípulos. E ainda temos, no final, uma segunda conclusão. No Evangelho de João, há um insistente convite para que as pessoas permaneçam no amor e continuem fiéis ao projeto da vida plena. Que projeto é esse? Casa, comida, saúde, integração social. Isso só é possível por meio da prática do amor solidário. Essas pessoas reforçam a sua crença em Jesus como a ressurreição e a vida. E essa crença vive até hoje. A comunidade joanina permaneceu fiel à sua missão porque acreditou e vivenciou a experiência de que o Verbo se fez carne. Ele se fez carne e vive no seu meio.